O novo decreto do governo de São Paulo, 67108, define todos os detalhes em relação ao IPVA de 2022? E ainda, continua o credenciamento de clínicas junto à IMESC? Faleceu Romeu Kazumi Sasaki aos 84 anos de idade. E mais, os detalhes sobre a entrevista com o candidato ao governo de São Paulo, Vinícius Poit. Tudo isso e muito mais daqui a pouco aqui no Diário PCD. Olá a todos vocês que nos acompanham no YouTube, também no Facebook, em todas as redes sociais do Diário PCD. Sejam todos muito bem-vindos nesta segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Eu sou o Abrão Dib Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, uma camisa xadrez branco e azul, ao fundo um painel branco e a placa que recebi da Comissão 48 do Podemos Sim PCD durante a Mobility Show, e um pouco mais acima uma obra em que ganhei do meu mestre Osmar Santos, o maior locutor de futebol do mundo. Pois bem, segunda-feira nós começamos uma semana em que celebra 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E nós começamos a semana de luto. Na verdade, não é apenas uma semana de luto. A pessoa com deficiência do Brasil e do mundo perdeu Romeu Kazumi Sasaki aos 84 anos de idade. Nós confirmamos ontem à noite o falecimento do Romeu, do querido Romeu, do mestre Romeu, do professor Romeu Sasaki, um homem de um coração gigante, um homem que se desdobrou durante toda a vida dele, mais de 60 anos dedicado à luta pelos direitos da pessoa com deficiência, à luta pela inclusão de verdade. Romeu Sasaki falou para todo o Brasil e para todo o mundo sobre a questão da acessibilidade, a questão de legislações, de respeito às pessoas com deficiência. Romeu Sasaki faleceu ontem, domingo. Nós ainda não temos informações sobre velório e sepultamento, mas a família do Romeu Sasaki, os nossos sentimentos. A minha gratidão ao Romeu Sasaki. Eu, Rodrigo Rosso, quando começamos a revista Reação lá atrás, o Romeu Sasaki começou sendo articulista, começou tendo uma coluna na revista Reação, e essa coluna, em todas as edições, o Rodrigo Rosso contou com a participação do Romeu Sasaki. Quantos eventos aconteceram por todo o mundo com a participação de Romeu Sasaki. E ele conquistou o carinho, a admiração, o respeito de todo o mundo em relação ao trabalho que ele fez. Em todos os sentidos. Romeu Sasaki é uma pessoa, assim, é difícil de falar do Romeu. É muito difícil, porque o Romeu é uma pessoa que se dedicou mais de 60 anos ao segmento da pessoa com deficiência. No dia 29 de julho deste ano, foi aniversário de Romeu Sasaki, né? E, coincidentemente, foi a abertura da Mobility Show, organizada pelo Rodrigo Rosso. E o Romeu Sasaki, assim, de uma maneira muito humilde, dizia: olha, eu não posso estar na abertura porque eu programei de almoçar com a minha netinha, porque é meu aniversário, mas eu vou estar com vocês de todas as formas possíveis. E esteve, porque enquanto ele ia almoçar com a netinha no dia do aniversário, eu, a pedido do Rodrigo Rosso, apresentávamos lá no auditório da Mobility Show uma palestra do Romeu Sasaki falando sobre lei de cotas. Então, o Romeu Sasaki está presente nas nossas vidas sempre. Eu imagino como o Rodrigo Rosso, como toda a equipe Reação, deve estar com um vazio gigante, porque o Romeu Sasaki faz parte daquela família, sabe? O Romeu Sasaki é o nome mais importante do segmento da pessoa com deficiência no Brasil e no mundo, para mim, para Abrão Dib.
pessoa que lutou e que o que tem a pessoa com deficiência hoje teve a participação de Romeu Sasaki. Nós vamos aproveitar durante essa semana e trazer outras homenagens a Romeu Sasaki. Vá com Deus, Romeu. Descanse em paz, porque você fez muito por muitas pessoas aqui neste mundo. Mas vamos lá, segunda-feira, 19 de setembro de 2022, eu estive meio fora dos grupos de WhatsApp esses dias, mas estou de volta, hein? Estou de volta, direto aqui nos grupos de WhatsApp. Quer falar comigo? Mande uma mensagem, mande WhatsApp, áudio, e a gente vai se falando, vamos conversando porque só tem dúvida, não é? Esse governo absurdo de Rodrigo Garcia, de João Dória, é o mesmo governo, não é? Veio aí na semana passada com mais um decreto, o 67108, que aí abriu um pouco a questão do laudo do IMESC, que revogou parte do que tinha do 66470, mas jogaram um decreto para todo mundo e esse decreto não tem como ser colocado em prática por enquanto. Estamos questionando as autoridades para saber quando é que isso vai ser colocado em prática, ou se isso foi feito só para amenizar a cobrança do Ministério Público, se estão fazendo isso porque é o momento eleitoral, 15 dias para as eleições, e o candidato ao governo de São Paulo, o atual governador, talvez tivesse interesse, não é, em jogar mais essa bagunça, mais essa palhaçada, porque se jogou o decreto, por que já não jogou a portaria, já não jogou uma resolução para decidir e dar detalhes daquilo que as pessoas devem cumprir com o decreto? Foi um trabalho pela metade, um trabalho incompleto, porque não tem como o decreto ser colocado em prática se não houver uma resolução. Portanto, trabalho feito pela metade. E nós estamos cobrando como é que o governo vai colocar em prática tudo isso. Porque do jeito que está, é só bagunça. E quanto a algumas pessoas que estão falando aí de que o laudo do IMESC caiu, caiu o quê? Caiu o quê? O IMESC continua trabalhando, buscando credenciamentos. O laudo do IMESC não caiu, não. Quem está divulgando isso, infelizmente, não tem a informação correta. Não caiu, não. O laudo do IMESC não caiu. Tá certo? Não só não caiu, como eles estão credenciando habilitados. Além de não cair, eles estão credenciando habilitados. Então, quem não tem o que falar, é melhor ficar de boca fechada. Porque não tem nada de que caiu o laudo do IMESC. O laudo do IMESC continua firme e forte. Eles só precisam dizer para quando é que esse laudo será colocado em prática. Mesmo porque receberam 13 milhões de reais para esse laudo. 13 milhões de reais. E aí eles precisam fazer alguma coisa para poder justificar essa verba de 13 milhões, tá certo? Falando em laudo do IMESC, eu quero falar para você sobre a questão de você ter dúvidas sobre o seu laudo. Já que agora estão liberando, etc e tal, quais são as dúvidas que você tem em relação ao seu laudo, que você pode, porventura, lá na frente, quando resolverem essa bagunça, não é? Ter o seu laudo anexado ao prontuário. Ainda não tem nada decidido, mas se você tem dúvida, eu quero sugerir a você que procure a equipe da Lauisen Laudos para Isenções. Isso mesmo, a Lauisen Laudos para Isenções está à sua disposição de toda a parte do estado de São Paulo. Os telefones da Lauisen estão aqui. Se você acaso não conseguir anotar, vá no site do Diário PCD, que lá você tem todas as informações para você falar com a equipe da Lauisen. Lá são 2 médicos credenciados ao SUS e ao Detran, tem a doutora Elane, que é psicóloga credenciada ao Detran, a doutora Solange, que é advogada, que faz assessoria jurídica, enfim, a nossa sugestão para vocês é conversar com a equipe da Lauisen Laudos para Isenções. Isso mesmo, tire a sua dúvida, esclareça as dúvidas que você ainda tenha, mas enquanto o governo não decidir o que ele quer realmente, já publicou um novo decreto e a nova resolução. E as informações que vão nortear o decreto.
Porque o governo publica o decreto, a Secretaria da Fazenda publica a resolução. Enquanto não tiver essa resolução, esse decreto vai servir para nada. Vai servir para fazer aviãozinho, vai servir para o candidato ao governo à reeleição ficar divulgando por aí conversa fiada. Para isso que vai servir esse decreto. Mas nós estamos cobrando as informações, hein? Estamos cobrando e logo traremos para você detalhes sobre tudo isso em relação a esse novo decreto, o 67108. Decreto que saiu nas vésperas da eleição, não sei se para atender o Ministério Público, não sei se para tentar buscar os votos das pessoas com deficiência, mas aqui vai ter a conversa sempre com detalhes para você, tá certo? Fica ligado. E vamos falar sobre a entrevista com o candidato Vinícius Poit? Isso mesmo? Vamos falar? Antes disso, chega a mensagem da Mais Você Isenções. Mais Você, chegando aí com a mensagem da Lilian e também da Aniele, da Mais Você Isenções. Confira comigo. Eu sou a Aniele, da Unidade Mais Você, de São Bernardo do Campo. Estou aqui para te informar que a gente está com atendimento hoje lá em São Bernardo, um atendimento online, mas qualquer dúvida que você tiver, estou à disposição para poder esclarecer. Vou deixar o número aqui para qualquer dúvida que você tiver em relação a recadastramento, em relação a IPI, ICMS, TVA, rodízio, cartão DEFIS, cartão de estacionamento. Então, o nosso número lá de São Bernardo é o 96662-8376. Qualquer dúvida é só nos contatar. Olá, pessoal. Eu sou a Lilian, da Mais Você Isenções, da unidade de Mauá. Nós ficamos lá na rua Princesa Isabel, número 343, na Vila Bocaina. O nosso número para contato é o 98843-1702. Estamos lá para atender tudo sobre esse recadastramento do PVA, sobre rodízio, cartão, novas isenções. Passa lá, tira dúvida, a gente está lá para atender vocês. Legal, um abraço para toda a equipe da Mais Você Isenções, hein? São 4 escritórios espalhados pela Grande São Paulo, mas atendendo você de qualquer parte do estado de São Paulo. Aí a mensagem da Lilian, da Aniele, mas é só você pegar os telefones de todos os escritórios no nosso site e falar com eles sobre a questão do IPVA, IPI, ICMS, cartão DEFIS, cartão de estacionamento. Então lá para atender você de qualquer parte do estado de São Paulo, a nossa sugestão é a Mais Você Isenções. Bom, vamos lá, gente. É o seguinte, fechamos por vez a relação de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Insistimos e muito e queremos agradecer imensamente a todos que se prontificaram a pressionar Tarcísio de Freitas para falar aqui no Diário PCD. E ele não falou. Não achou agenda. Falamos com pelo menos 5 assessores diferentes de Tarcísio de Freitas e ele não teve agenda. Rodrigo Garcia fechou as portas logo no início, dizendo que não tinha agenda, que não ia falar, que o plano de governo dele responde por ele. Aí tivemos a entrevista com Fernando Haddad, com Elvis César. Fernando Haddad, candidato pelo PT ao governo de São Paulo, Elvis César, candidato pelo PDT ao governo de São Paulo. E na noite de hoje, na noite desta segunda-feira, 19 de setembro, nós traremos para vocês a íntegra da entrevista com Vinícius Poit, candidato do Novo. O candidato Vinícius Poit promete falar tudo sobre a pessoa com deficiência, promete falar sobre ICMS, sobre teto do ICMS, sobre CONFAS, sobre postura do governo de São Paulo diante do CONFAS e falar, acima de tudo, sobre o IPVA, sobre a isenção do IPVA para a pessoa com deficiência. Eu e Alessandro Fernandes, do Blog do Cadeirante, vamos conversar com Vinícius Poit, candidato do Novo ao governo de São Paulo, uma relação de perguntas, uma pauta já preparada para conversar com o candidato Vinícius Poit, e nós traremos na noite de hoje para você, que acompanha o Diário PCD e que acompanha o Blog do Cadeirante,
essa entrevista com o candidato Vinícius Poit. O Diário PCD, desde sempre, procurou trazer para você as informações dos 5 candidatos que estão posicionados nos primeiros lugares nas pesquisas. Trabalhamos muito para isso, muito, mas 3 vieram: Haddad, Elvis César e Vinícius Poit. Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia não encontraram meia hora, 40 minutos, 1 hora para falar com e para a pessoa com deficiência. Eu lamento imensamente a postura desses 2 candidatos. Mais de 3 milhões de pessoas estão no estado de São Paulo e são pessoas com deficiência. E essas pessoas, não é que elas menosprezaram o Diário PCD. Não é que elas não entenderam a força da Comissão 48, do Podemos Sim PCD, do Blog do Cadeirante. Elas desprezaram o potencial e a necessidade de 3 milhões de pessoas saberem as propostas deles. Porque aqui tem que falar sobre pessoa com deficiência. Aqui não é mandar release pronto para as pessoas publicarem. Aqui tem que falar. E se falar pela metade, a gente cobra para falar por inteiro, com detalhes aqui no Diário PCD. Então, a nossa gratidão a Vinícius Poit, Elvis César, Fernando Haddad. O nosso repúdio a Rodrigo Garcia e a Tarcísio de Freitas. É isso, 8 horas da noite, você acompanha a íntegra desse bate-papo que eu e o Alessandro Fernandes teremos com Vinícius Poit, candidato do Novo ao governo de São Paulo. Ficamos por aqui. Se você puder, deixe o seu like, compartilhe essa transmissão. Vamos em frente, semana de muito trabalho. Mais uma vez, as nossas energias para a família do Romeu Sasaki. A nossa gratidão a ele por tudo que ele fez, que está cravado no Brasil e em todo o mundo, na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Obrigado, Romeu. Beijo no seu coração de onde você estiver. Gratidão, Romeu.